E aí, tudo bem? Almoçaram bem? Demais, né? Glória a Deus. Muito bem, nós vamos agora, essa parte da tarde agora, vamos trabalhar o dom de profecia e de interpretação das línguas. São dois dons que caminham juntos, tá? Vou fazer uma pergunta aqui e vocês me respondem. Xirialabanda la canta la marixarim canta. Perguntar de novo. Ari xirialabanda la canta la manda la cantarai. Entendeu não? Não entendeu não, né? Nem eu. Nem eu entendi. O que acontece? 1 Coríntios 14, 6 diz para nós, São Paulo pergunta para nós: ora, desejo que todos faleis em língua, porém muito mais desejo que profetizeis. Maior é quem profetiza do que quem fala em línguas, a não ser que este as interprete, para que a assembleia receba edificação. São Paulo agora nos pergunta: suponhamos, irmãos, que eu fosse ter convosco falando em línguas, de que vos aproveitaria se minha palavra não vos desse revelação, nem ciência, nem profecia ou doutrina? São Paulo pergunta: o que adianta eu ir aí falar em línguas para vocês e não ter a revelação, não ter a interpretação? Então, por isso que Deus disponibiliza esse dom também, o dom de interpretar as línguas e o dom da profecia. Por isso que esses dons caminham juntos. O dom de profecia e interpretação das línguas, eles andam juntos. Dentro dessa formação, só para vocês terem uma noção daquilo que nós vamos trabalhar, nós vamos ver o conceito de profecia, o exercício do dom da profecia, a acolhida da profecia, os tipos de profecia, conceito de interpretação das línguas, o exercício da interpretação das línguas, o acolhimento da interpretação das línguas, os tipos de interpretação de línguas, o ciclo carismático e a obediência. Nós vamos ver tudo isso. Nossa, é coisa demais. Pois é. Então vamos prestar bastante atenção. O tempo nosso é curto e a matéria é extensa, né? Começando então, conceito de profecia. O que é profecia? O que é uma profecia? Vem dizer para nós: o carisma da profecia é um dos meios que o Senhor tem para se comunicar com o seu povo. É um meio de comunicação de Deus conosco. Para quê? Para nos encorajar, exortar, instruir, dar um novo rumo ao nosso trabalho apostólico, indicando a direção certa e levando à conversão. É para isso que servem as profecias. Deus, Ele sabe muito bem daquilo que nós somos feitos e aquilo que nós precisamos, né? Vou aqui atrás, aqui que é melhor. A profecia é um carisma, em virtude da qual a pessoa é movida pelo Espírito Santo a falar para a assembleia em nome de Jesus. Olha o tamanho da responsabilidade. Vamos repetir? A profecia é um carisma em virtude da qual a pessoa movida pelo Espírito Santo a falar para a assembleia em nome de Jesus, para exortá-la, estimulá-la ou corrigir. Ou seja, Jesus fala em nós, o Espírito Santo fala em nós para corrigir a assembleia, para exortar a assembleia, para exortar a igreja,
para estimular. Às vezes o povo está triste, igual Jesus falou, né? Triste, abatido, precisando de um impulso, de um empurrão. A pessoa está quase desistindo da caminhada. Aí vem uma profecia abençoada para nos empurrar, para nos mover para frente, para nos levantar. E isso nós somos instrumentos de Deus. Deus quer usar de cada um de nós para falar através de nós. A nossa boca passa a ser a boca de Deus falando. Isso é a profecia e esse é o papel do profeta. Você quer ser profeta de Deus? Você tem certeza disso? Eu quero. E é interessante que quando a gente profetiza em nome de Jesus, a graça acontece, gente. É por isso que durante o início, né, a introdução dos carismas, eu não sei se vocês perceberam, eu profetizei várias vezes já na vida de vocês. Igual a minha irmã profetizou aqui, você não vai desistir, você vai permanecer aqui, amanhã você vai vir. Isso é uma profecia já está profetizando na vida da gente, profetizando a bênção de Deus. E isso nós precisamos profetizar na vida das pessoas o tempo inteiro, não só na reunião, não só no grupo de oração, mas nós precisamos ser profeta na vida das pessoas, o tempo todo, profetizar a bênção, levar a bênção, né? Como que eu exercito então o dom da profecia? A profecia é a faculdade, presta atenção, é a faculdade de acolher no íntimo do coração, através do nosso pensamento, da emoção do Espírito, e transmitir em palavras inteligíveis as revelações de Deus. Olha a seriedade, olha a grandeza disso. Eu ouço de Deus e transmito a voz de Deus. É por isso, gente, que nós precisamos ter vida de oração, para nós ouvirmos de Deus, ouvir a voz de Deus e levar para frente. O que eu falei logo cedo aqui? Recebeste de graça dai, né? Aquilo que eu recebo de Deus eu preciso passar, eu preciso levar para frente, eu não posso reter para mim. Está também no campo das revelações particulares, e como tal não pode contradizer o que foi revelado através da Bíblia e da tradição da igreja. E que é explicado no magistério da igreja. A manifestação da profecia deve ser com dignidade e ordem, assim como nós falamos já no início, na introdução. Tem que ser uma coisa digna e ordenada. Não pode ser bagunçado de qualquer jeito, né? Assim sendo, o exercício da profecia acontece quando o profeta fala sobre a influência sobrenatural do Espírito Santo, abrindo o seu ser para isso, tornando-se porta-voz de Deus para a verbalização das suas palavras. Ou seja, nós nos tornamos porta-voz de Deus. É a coisa mais linda que tem. Você ser porta-voz da palavra de Deus, porta-voz da mensagem de Deus, da boa nova de Deus. É interessante, nós estamos acompanhando uma família. Eu ia falar aquela hora depois, mais cedo, e falei, não vou falar não, mas chegou a hora de falar. Você vê como é que é a coisa? Por isso a gente tem que ter prudência e escutar a Deus. Não era a hora, agora chegou a hora. Tem uma família que a gente está acompanhando, são um casal muito lindo, muito abençoado, pai de 3 filhos, um rapaz muito bonito e 2 jovens maravilhosas de linda, 2 gêmeas. O rapazinho está com 24 anos e as meninas com 19. Nós vimos essas crianças nascerem. Esse casal casou, acho que umas 2 ou 3 semanas antes de eu casar com a minha esposa. Tem poucos dias, vai fazer 25 anos, em dezembro. E a gente acompanha a vida deles, eles acompanham a nossa. Pessoal de igreja, de renovação, ela é ministra. Só que o esposo, ele deu uma debandada, fugiu de Deus, depois voltou para Deus, mas não firmou o pé mesmo na vontade de Deus. Precisa, né, ter aquela intimidade com Deus, aquela presença mais de pai, de família e tal. Consequência do nosso distanciamento de Deus, o pecado vai entrando na nossa casa sorrateiramente.
sorrateiramente. Aí a mãe liga esses dias lá para minha esposa, em prantos, chorando, e minha esposa conversando com ela, pergunta o que estava acontecendo. A minha filhinha amada decidiu agora arrumar uma namorada. Jesus amado, pegou, hein? Pegou a coisa. E ela está decidida a viver isso. Ela acredita que isso é a vontade de Deus para ela, né? Ela pensa que ela tem o direito de ser feliz e vê dessa forma. Falei, e agora? Tá difícil. Então vamos lá fazer uma visita, né? Vamos lá jantar lá nessa casa. Aí nós marcamos a visita, fomos lá jantar com aquele povo. E a nossa janta, lógico, ela é regrada, né? Regida pela palavra de Deus. Nós não fomos lá para falar nada a respeito do assunto. Nós fomos para conviver com aquela família um momento, e nessa convivência a gente fala de Deus, fala da nossa vida, fala das nossas quedas, fala do nosso levantar. Fizemos um momento de lanche lá e tal. Falei, então agora vamos rezar para a gente ir embora. Aí pegamos a palavra de Deus, meditamos em cima da palavra de Deus, rezamos o salmo e oramos naquela casa e saímos de lá, já era mais de meia-noite, fomos embora. Nada de extraordinário, né? Até aí, parece, humanamente falando, né? Mas conversamos com aquele pai de família, ele falou, não, eu estou disposto a lutar pela minha casa, lutar pela minha família. Aí já deixamos lá os convites do encontrão, foram para o encontrão e tal. E nisso, antes disso, a mãe liga lá em casa e fala assim, meu esposo, ele gostou demais do dia que vocês vieram aqui em casa. Ele mandou ligar para o Roberto, não sei quantas vezes, ver se tem jeito de ir lá na casa dele, marcar, porque ele quer escutar ele falar de Deus. Ele gostou demais de ouvir falar de Deus, de ouvir a pregação dele. Por quê, gente? Simples, sem microfone, sem nada, sentado no sofá, conversando, nós vamos pregando, e vai deixando Deus falar em nós, vai deixando Deus profetizar na vida das pessoas, através do nosso testemunho, através de uma simples conversa. É isso que eu estou falando, isso para a gente entender que não é mistério, não é eloquência, não é show, não é sensacionalismo. Não precisa de um microfone, não precisa você sair para pregar. Lógico, se Deus te chamasse, você vai. Mas a nossa vida tem que ser uma pregação. As nossas conversas têm que ser conversas proféticas na vida das pessoas. Nós precisamos proclamar a bênção. Mas está tão difícil. Aí a gente conversou de trabalho, conversou de não sei de que mais tal. Mas está muito difícil. Não, mas Deus está vendo essa situação. Deus vai abrir portas. Deus já está. Aí a gente profetiza. Deus já está abrindo a porta, meu irmão. É por isso as pessoas se sentem contagiadas por essa profecia. Isso nós somos chamados a ser esses profetas. Está dando para entender o que Deus quer de nós, né? Assim sendo, o exercício da profecia acontece quando o profeta fala sobre a influência sobrenatural do Espírito Santo. Não quer dizer que nós vamos ter que estar aqui na frente, não. É em todo lugar, nós precisamos ser influenciados pelo Espírito. É um meio eficaz para Deus conduzir o seu povo. O que importa é a mensagem e não o mensageiro. A gente precisa ter muito cuidado com isso. Quem vai vir pregar? Fulano. Não vou, nem vou nesse encontro. Não vou com a cara dele. Quantas vezes nós já falamos isso para nós mesmos, gente? Nem vou lá. Aquele cara lá, eu não consigo engolir ele. A gente já duvida da profecia. Não, aquilo ali é humano. Então o que importa não é o profeta, é a profecia, é a voz de Deus falando. Não é o mensageiro, né? É a mensagem. Eu preciso acolher, então. Eu preciso ser uma pessoa que acolhe a profecia. Lógico, quando a gente tem o dom do discernimento que vai ser pregado aqui. Porque realmente tem profecias que não é de Deus, não. Mas nós só vamos saber disso se nós formos homens cheios e mulheres do Espírito Santo. Se o dom de ciência estiver acompanhando, se o dom de sabedoria estiver acompanhando, e o dom de discernimento. É por isso que nós precisamos pedir a Deus todos os dons. Ninguém profetiza sem o consentimento da vontade,
mas acolhe as palavras de Deus em sua mente, e se não as pronunciar por medo, insegurança ou respeito humano, nós deixamos de profetizar. Então nós precisamos ter a coragem de profetizar, mesmo quando eu acho que aquela profecia é coisa da minha cabeça. Mesmo quando eu penso que aquilo é da minha cabeça, eu preciso profetizar, porque eu corro o risco de deixar de fazer a vontade de Deus. E se for da minha cabeça, tá bom, normal, passou. Mas quando é da vontade de Deus, ela vai surtir o efeito, tá bom? A profecia é geralmente precedida pela unção. Nós percebemos isso, quando nós passamos a viver pelo Espírito, nós começamos a perceber a unção de Deus em nós. E ela vem de várias formas, através de uma moção, de uma queimação, do formigamento, de um calafrio. Quantas vezes você começa a falar uma coisa, você dá um arrepião, assim, nossa, chega, arrepiei agora. É unção de Deus. Quando você começa a falar de uma bênção, de uma graça, quando você profetiza algo na vida de uma pessoa e você dá aquele arrepião assim, é a moção do Espírito confirmando, eu estou aqui, é o Espírito Santo de Deus, eu estou com você, eu confirmo a sua profecia, eu confirmo essa pregação. O Espírito Santo age em nós e nós começamos a entender Ele na nossa vida, começamos a entender e a perceber essa manifestação do Espírito em nós. Então ela é precedida pela unção, que é um senso da presença do Senhor, um movimento íntimo do Espírito, é impulso para anunciar a mensagem de Deus. Nós somos impulsionados, nós não conseguimos mais ficar parados. Eu lembro no início da minha caminhada, quando eu tive a minha experiência de libertação da dependência química e tudo mais, e eu comecei um desejo muito grande de falar de Deus, e quando eu falava, as pessoas ficavam contagiadas, né? Aí um amigo meu chegou um dia e falou, eu quero isso aí para mim também, isso aí que você está falando, eu quero também isso. Ou seja, nós somos impulsionados. Quando nós temos Jesus, quando nós temos o Espírito Santo, a gente quer proclamar, a gente quer falar de Deus. Se você não está tendo o desejo de falar de Deus, tem alguma coisa errada. Precisa rezar mais. Nós sabemos que nós somos de Deus, por que nós não queremos falar de Deus? Tem alguma coisa errada. É no Evangelho de São Mateus, se não me engano, versículo 11, fala assim, aquele que se envergonhar de mim, eu vou me envergonhar dele também. Aquele que se envergonhar de mim diante dos homens, eu me envergonharei dele diante do meu Pai que está no céu. Ixi, eu não vou envergonhar de Jesus não, nossa, tem hora que a gente tem a vergonha de dizer o nome do Pai na rua, né? Não tem ninguém olhando aqui não. Será que eu sou um desses também? A pessoa recebe em sua mente uma palavra ou frase, e à medida que as pronuncia, outras as seguirão. Muitas vezes a gente recebe uma frase, e quando a gente começa a proclamar ela, aí o Espírito Santo vai completando aquela frase em nós. Aí depois você fala assim, nossa, da onde que eu tirei isso? Não foi eu que tirei, é o Espírito Santo que profetizou, que orou em mim. Eu tenho muitos testemunhos. O meu casamento mesmo, ele é um casamento profético. É por isso que subsiste até hoje, 25 anos de casado, entre trancos e barrancos igual qualquer outro. Mas é profético. Eu lembro que quando Jesus me libertou, eu estava com 25 anos de idade, em 1990. E eu tinha um desejo de constituir família. Tem uma história para trás disso, que eu não vou delongar nela, porque o tempo é curto. Mas eu tinha o desejo de constituir família. Eu participava do grupo de oração, e na época era o Francisco Júnior que estava pregando. Eu sou dessa época lá, que ele era menino também ainda. Ele pregando e falando que a gente, quando vai pedir as coisas para Deus, a gente apresenta para Deus aquilo que você quer, do jeito que você quer. Vai pedir uma casa, pede para Deus uma casa assim, tantos cômodos, lá na Bela Vista, ou lá no Senador Caneda, onde for. Eu preciso de uma casa assim, Senhor. Então você vai apresentando para Deus. Você quer um carro? Então pede um carro italiano, cor, modelo. Dá os detalhes. Deus tem essa sensibilidade. E aí eu pensei que, eu estou querendo uma esposa. Eu vou pedir a Deus uma esposa. Eu quero ela assim, 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 assim. Bem magricela, porque de gordo basta eu, né? Então bem magrinha.
E aí, Senhor, eu quero uma menina que vem de uma família pobre, financeiramente falando. E eu falei, mas não é que besteira, né, que eu estou pedindo. Mas já pediu, é isso mesmo, né? Pessoa pobre e uma pessoa que me leva para Ti, Senhor. Eu preciso de uma pessoa que me ajude a caminhar rumo ao Senhor. E fui profetizando aquilo ali. Pouco tempo depois fui chamado para tocar no encontro de jovens. E lá conheci a minha esposa. Conheci uma jovem lá. E praticamente saí daquele encontro, que era sexta, sábado e domingo. Saí praticamente convencido que tinha encontrado a pessoa ali, né? E aí a irmã Dalva, que coordenava o encontro, falou assim: ó, Roberto, eu quero que você vai tocar na missa lá, segunda-feira, lá na paróquia São José. Eu falei, estou dentro, já estava doidinho para a outra estar lá também, né? E fui tocar nessa missa, e lá nessa missa, na segunda-feira, depois do encontro, falei para ela, ó, eu quero namorar com você. E a gente realmente começou um namoro. Uma semana depois eu falei para ela, eu vou casar com você. Agora você endoidou mesmo. Você nem me conhece, como você vai casar comigo? Mas Deus me mostrou, você é a pessoa que eu pedi para Ele. Aí ela falou assim, eu estou muito brava com Deus. Eu falei, não colou, hein? Falei, o que foi que você está brava? Não, porque eu também rezei, pedindo a Deus um amigo. E eu não estou entendendo porque Ele está me dando um esposo. Isso aconteceu em junho de 92, e em dezembro nós ficamos noivos, em dezembro do outro ano nós casamos, foi 1 ano e meio, namoro, noivado e casamento, completamos agora em dezembro 25 anos de casado. Aí, olha a profecia, eu fui entender muito depois por que eu orei nesses termos, eu falei, Senhor, eu pedi uma pessoa magrinha. Ela veio gordinha e foi afinando. Hoje ela é um palito. Eu não entendi, né? Aí depois, eu fui pensando, por que eu pedi pobre? Foi o Espírito que orou em mim. Por que eu pedi uma pessoa pobre? Se ela viesse de uma família rica, ela já tinha metido o pé na minha bunda há muito tempo. Nós passamos tanta penúria, tanta fartura, gente. Até hoje nós passamos dificuldade. Se fosse uma pessoa rica, não aguentava. Ela teve que vir de uma família pobre, já acostumou a não ter nada mesmo. Aí eu fui entender por quê, né? Senhor, uma pessoa que me leva para Ti, Senhor. Quantas vezes eu caí na minha vida? Quantas quedas eu tive? Quantas vezes eu voltei para o mundo? E ela firme, perseverando na oração, mostrando o caminho. Aí depois eu fui entender por quê que o Espírito Santo me levou a orar desse jeito, dessa forma. Hoje eu entendo o porquê de cada coisa. Ela formou em nutrição, especializou em nutrição clínica e está lutando comigo até hoje. Você vai afinar, sujeito, você vai afinar, você vai dar um jeito. E graças a Deus, a minha saúde tem melhorado muito. Então a pessoa realmente que me leva para Deus, me conduz para Deus, né? Me ajuda. Então é isso aí a profecia. Continuando. Também pode acontecer de ser dada em primeiro em pensamento, depois por meio de uma imagem. A profecia pode vir no nosso coração em pensamento e depois por visualização também. A gente começa a ter a visualização de Deus, a visão de Deus. O Senhor está me mostrando isso. Tem gente que vê trem demais, vamos ter cuidado com isso também. Tem uns que vê capeta demais, precisa ter cuidado. O Senhor está me mostrando isso. Tinha uma companheira nossa aí, que eu não vou falar nome também, ela fez um homem vender uma casa e comprar uma fazenda. Misericórdia. O Senhor está mostrando que é para o Senhor vender a casa e comprar uma fazenda. Curuz, que ré que levou. Precisa ter cuidado, gente, com esse negócio. Ah, meu Deus, aí depois um homem foi lá na equipe. Mas eu não entendo. Deus mandou vender, eu vendi, mandou comprar, eu comprei. Quem falou que foi Deus? Cuidado, vamos ter cuidado com esse negócio. Quais são os tipos de profecia? Nós vamos falar dela, nós já estamos falando, né? Além da profecia verdadeira, pode acontecer de ter a não profecia, que é essas que vêm da nossa humanidade, do desejo de ajudar as pessoas, às vezes, sem má intenção, hein? Muitas vezes não tem má intenção nenhuma, é desejo de ajudar, de fazer a vontade de Deus,
mas a gente profetiza na carne, na nossa humanidade. E tem a falsa profecia, que essa aí vem do encardido, vem do demônio mesmo. Pode acontecer também que as inspirações autênticas se mesclem, você entendendo? Vem a moção de Deus, e aí eu entro com a minha humanidade junto para ajudar o Espírito, com quem ele precisa de ajuda, né? Aí se mesclem na subjetividade do indivíduo, que espontaneamente vai introduzindo outros elementos e misturando-os com o que Deus está revelando. Aí a gente atrapalha tudo, né? Põe o caldo a perder, como meu pai falava. A profecia estava indo tão bom, eu começo a pôr o meu dedo, a minha colher de pau no meio da unção do Espírito Santo. Seria o caso de que profecias longas demais, começa a delongar demais, Deus está falando nisso, está falando nisso, está falando nisso, e pronto, aí já cansa o povo. Aí a profecia mesmo que Deus falou, o povo já esqueceu ela, porque misturou coisa demais. Profecias repetitivas, não é de Deus, Deus não fica repetindo, não, ele falou, está falado. Influenciada por devoções pessoais, muitas vezes. A gente tem uma devoção, a gente começa a proclamar aquilo que a gente é devoto, conscientemente ou inconscientemente, sem nenhum desejo de maldade, mas por pura inexperiência com a ação do Espírito Santo. À medida que a gente vai nos aprofundando, conhecendo mais as coisas de Deus e a ação do Espírito em nós, nós vamos ponderando isso. Não preocupa também, porque é normal no início de caminhada. É normal, não preocupa não. Nós vamos errar muito para aprender. É melhor errar no caminho de Deus do que acertar no caminho do cão para lá. Vamos errar no caminho de Deus, vamos aprender. Nós estamos aqui para isso. E nós somos eternos aprendizes, viu? A gente costuma dizer no nosso grupo de recuperação de dependente químico, que nós nunca podemos tomar um chá que existe por aí, o chá do jatobão. Já viu falar dele? Quando eu tomo o chá de jatobão, pode ter certeza que eu estou com os 2 pezinhos dentro do quinto dos infernos já. Nós nunca estamos bom nada, nós precisamos sempre de ajuda, nós sempre precisamos de conhecimento, sempre precisamos de formação. Até o Papa tem um pregador para pregar para ele precisa ser formado. Então, sem essa de achar que nós já estamos bom demais, nós não precisamos ir mais de informação. Isso que era para estar lotado, mas o povo não quer. Acha que já está bom desse jeito. Nós temos a nossa equipe, nós vivemos em constante formação lá. É um pregando para o outro. Nós sempre precisamos acrescentar mais, né? Para quem que é a profecia, gente? Para quem? Quais são os destinatários da profecia? Tem a profecia que é pessoal, que ela é para mim ou diretamente para uma pessoa, e tem a profecia que é comunitária, para essa assembleia aqui hoje, para a comunidade de Goiânia, para o Brasil, para o mundo. Deus profetiza para quem Ele quer, né? Então, os destinatários são dependendo da necessidade. E de que jeito que acontece essa profecia? De forma direta, Deus fala para você, minha irmã, hoje, isso, isso e isso. Ou indiretamente. Deus está falando que tem uma pessoa aqui que precisa fazer assim, que precisa renunciar a tal procedimento, e imediatamente seu coração queima. Opa, é comigo. Deus está falando, é comigo. Então ela é indireta, ela não é pública. Tem profecia que ela é pública e tem profecia que ela é privada. Agora nós precisamos ter muito cuidado, porque tem profecia que Deus dá a profecia, mas Deus fala, tipo assim, não é para ser dita agora. Entendeu? Nós precisamos ter muito cuidado com isso. Por isso nós precisamos ter essa escuta de Deus, esse discernimento, essa sabedoria, a ciência. Às vezes Deus te deu uma profecia, mas ela não é para ser proclamada agora. Tem um momento certo, a hora certa, no lugar certo e para a pessoa certa. Então não é simples assim. Precisamos ter esse cuidado.
Frequentemente pode ocorrer profecias com substratos bíblicos, compostas de frases bíblicas, justamente porque naquele momento Deus quer relembrar a comunidade orante esta ou aquela mensagem ou verdade contida na Escritura. Quando é de Deus, nós sentimos que é de Deus. No entanto, é preciso dizer que a mera recordação de versículos bíblicos, sem uma conotação atual, não é profecia. Muitas vezes, nós estamos num grupo de oração, ou numa reunião, aí o coordenador abre espaço, fala assim, se Deus der uma palavra, Deus der uma visão, fala, profetiza. Aí nós estamos com um versículo bíblico no coração, que nós gostamos demais, aí a gente pronuncia aquele versículo que nós lembramos dele. Aí não é profecia. Aí é um desejo do nosso coração de falar um versículo, alguma coisa assim. Então tem um diferencial. Toda profecia verdadeira, ela é confirmada. Quando eu profetizo algo, imediatamente Deus confirma no coração de outros membros da Assembleia. É por isso que precisa da confirmação. Tanto a oração em língua quanto a profecia precisam ser confirmadas. Eu profetizo aqui, o Senhor está mostrando que tem um pai de família aqui que está no adultério. Ixi, Maria. Mas não revelou quem é, e lá tem 1000 pessoas. Aí alguém confirma, não, eu confirmo isso no meu coração, que Deus tinha falado isso aqui também. Deus está falando isso e isso aqui nesse sentido. Está entendendo? Então é preciso que haja confirmação, porque senão fica uma coisa no ar, fica uma coisa abstrata demais. E quando Deus quer que a graça aconteça, que a profecia aconteça, não tem como. Quando nós somos chamados, nós somos alistados no exército de Deus, Ele vai nos usar, de uma forma ou de outra. Eu querendo ou não querendo, Deus vai me usar. E isso aconteceu na palavra de Deus. Deixa eu só relatar um pouquinho aqui, não precisa abrir não. Uma certa ocasião, vocês conhecem a história de Moisés, né? Em uma certa ocasião, Moisés conduzindo o povo pelo deserto, não chegava de jeito nenhum, na terra prometida, o povo murmurando, reclamando demais, e Moisés cansado daquele povo, a palavra fala que o povo era um povo de cabeça dura, reclamando daquele tanto. Aí só vinha maná, caindo maná, e o povo enjoou de comer maná. Aí falou para Moisés, ei Moisés, você é terrível, né? Como é que você tira nós lá do Egito? Estava tão bom lá, eles eram escravos. Estava tão bom lá, nós tínhamos frutas, nós tínhamos verdura, tinha cebola, tinha tudo para nós comer. Agora nós só tem esse maná aqui. Eles esqueceram de toda a graça de Deus, né? Aí Moisés foi ficando grilado com aquele negócio, com aquela conversa fiada. Aí, e Deus insistindo, conduz meu povo, conduz meu povo. Moisés chega então e fala para Deus o seguinte, Senhor, porventura foi eu que pari esse povo para me ter que cuidar dele? Foi eu que dei a luz para esse povo, Senhor? Se vira, conduz esse povo o Senhor mesmo. Aí Deus percebeu que ele já estava perdendo a estribeira, né? Que ele já estava ficando o quê? Estressado, igual muitas vezes a gente fica. Aí Deus falou para Moisés assim, não, vamos fazer o seguinte, estou vendo que você está arriando com a carga no lombo, arruma aí 70 anciões, homens de oração, igual esse povo que está reunido aqui nesse seminário, arruma um povo desse tipo, de fogo, igual esse povo que está aqui, 70, e alista eles, que eu vou fazer do mesmo Espírito que está em você, vou colocar o mesmo Espírito nele, eles vão receber da mesma graça e da mesma unção, e eles vão te ajudar a conduzir esse povo no deserto. Aí o que Moisés fez? Alistou, 70 anciões, escolhido a dedo, assim, igual a Dejanete, esse povo forte de oração, né? Valdinéia, né, Valdinéia? Não, Valdinéia, isso que eu falei. Foi alistando esse povo de fogo mesmo, e falou assim,
tal hora nós vamos reunir na tenda de reunião, é para você estar lá, que Deus vai derramar a graça. Aí o que aconteceu, né? Moisés saiu e referiu ao povo as palavras do Senhor. Reuniu 70 homens dos anciões do povo e os colocou de volta na tenda. Olha o que aconteceu. O Senhor desceu na nuvem e falou a Moisés. Tomou uma parte do espírito que o animava e pôs sobre os 70 anciões. Imagina o fogo que foi ali. Apenas repousara o espírito sobre eles, começaram a profetizar, mas não continuaram. Aí a palavra diz aqui que 2 homens tinham ficado fora do acampamento. Um chamava Eldade, o outro Meldade. E eles não tinham ido para a tenda de reunião. Mas mesmo lá onde eles estavam, eles começaram a profetizar sozinhos, feito doido lá. Eles estavam lá e começaram a profetizar. Aí chega eu costumo dizer que é um pé de bucha, né? Aquele que dá notícia de tudo. Chegou correndo, Moisés, Eldade e Meldade está lá fora, profetizando. Como é que faz com eles? Aí Josué, que era o braço direito de Moisés, muito espertaião, falou assim: ô Moisés, o senhor quer que eu vou lá e mande eles calar a boca? Que eles param de profetizar? Queria aparecer, né? Tomou frente. Aí Moisés vai e fala para ele, ó. O que Moisés falou? Então, Josué, filho de Num, servo de Moisés, tomou a palavra dizendo, né? Meu senhor, impede-os. Moisés, porém, respondeu: por que és tão zeloso por mim? Provera Deus que todo o povo profetizasse, e que o Senhor lhe desse o seu espírito. Provera a Deus que todo o povo profetizasse, e que cada um de nós também tivesse esse Espírito Santo. E eu quero proclamar isso na vida de cada um aqui. Provera a Deus na sua vida que todos hão de ser profetas e profetisas do Senhor aqui. Pode tomar posse disso. Você vai profetizar na vida das pessoas. Você vai profetizar a bênção de Deus na vida das pessoas. Profetizar a cura. Você vai, com a sua pregação, com as visitas que você for fazer, exortar em cima da palavra de Deus, corrigir em cima da palavra de Deus, e também tranquilizar, levar a paz de Deus às pessoas. Amém? Continuando. Estou dando tempo para vocês dormirem, né? Interpretação das línguas. Vocês estão com sono? Não está nada, né? O Espírito Santo tomou conta. Interpretação das línguas. Nós já estamos agora na segunda parte da formação. Presta atenção aqui, ó. Ocorre muitas vezes numa assembleia carismática reunida a oração ou um canto em línguas, numa harmoniosa alegria pela presença de Deus naquele lugar. Durante a oração ou o canto em línguas, ou no silêncio que se segue, uma voz se destaca das demais. As outras vozes se calam, porque sentem que o Espírito está agindo, dando uma profecia em línguas, falada, orada ou cantada. Após a profecia em línguas, faz-se um silêncio para a escuta da interpretação. Quando Deus dá uma oração em línguas diferenciada, aquela que se destaca no meio da assembleia, todo mundo está orando, mas nós conseguimos perceber que um se destaca, ou surge um canto que atinge a nossa alma, um canto que inebria o nosso ser. É Deus orando, é o Espírito orando ou cantando na pessoa. E aí depois vem um silêncio e todo mundo se cala, porque com certeza o Espírito Santo vai dar a interpretação daquela profecia ou daquela oração em línguas. E acontece também de pessoas que oram em línguas, ele ora, imediatamente ele mesmo profetiza. Acontece também, a pessoa ora em línguas e a interpretação vem para ele também.
Então é normal. Como que eu exercito então essa interpretação das línguas? Espera aí, o carisma da interpretação das línguas, então, o que ele é? É a faculdade de perceber o sentido da oração ou da profecia em línguas. Ou seja, é a facilidade que o Espírito Santo me dá, a moção de perceber. Não se confunde com tradução, viu? Tem uma grande diferença entre interpretar e traduzir. Ela não é tradutível. Tem linguagem que não é tradutível, que é o caso da glossolalia, xenoglacia. A glossolalia é língua inteligível, né? E a xenoglossia, que é a que a gente não conhece. Contrário, a glossolalia é ininteligível, exatamente. E a xenoglossia é uma língua que existe. O carisma da interpretação das línguas é a faculdade de perceber então esse sentido. Não se confunde, portanto, com tradução. Tanto o falar como o orar e cantar em línguas só se tornam mensagens proféticas quando há a interpretação. Se não tiver interpretação, ficou sem sentido. Entendendo? Aí fica aquele negócio. Foi humano ou diabólico, muito difícil. Diabólico é difícil, porque quando é uma oração inspirada pelo demônio, ela gera mal-estar na comunidade, gera contenda, divisão, briga. Às vezes a pessoa lança uma profecia diabólica aí, destrói uma comunidade. É séria a coisa. E como então que se dá esse exercício da interpretação das línguas? O exercício do dom de interpretar as línguas segue os mesmos princípios do dom da profecia, de forma pessoal ou comunitária. Após a mensagem em línguas, então vem também a interpretação. Por vezes acontece que várias pessoas recebem a mesma interpretação, aí não tem nem como falar que não é de Deus. Muitas pessoas interpretaram da mesma forma. Então, e nós precisamos rezar para que Deus nos dê esse dom de interpretar as línguas. Como na profecia, a interpretação também é confirmada pelos irmãos e são úteis para quê? Para edificar, exortar e consolar. Nós precisamos ter muito cuidado com isso. Às vezes a gente está brigado com alguém aí a gente lança uma profecia para atacar o irmão. É doído, viu? Usar as coisas de Deus para brigar mais ainda. Não pode, né? Às vezes a gente está sabendo da queda do irmão, aí eu vou ajudar ele. Eu lanço a profecia lá, sabendo que eu estou falando para ele. A profecia tem endereço certo. É sacanagem um trem desse. Nós já passei muitas vezes por isso. Precisamos ter cuidado. Acolhimento da interpretação das línguas. Quando no dom da profecia, a interpretação das línguas também é depositada na mente e no coração do intérprete. Vamos repetir isso aqui. Como no dom da profecia, a interpretação das línguas também ela é depositada na mente e no coração do intérprete. Ou seja, Deus revela e coloca no coração de quem vai interpretar. Quais são os tipos de interpretação das línguas? Que nós já falamos. A verdadeira, a não interpretação, que é aquela humana, e a falsa interpretação, que é diabólica. Essa aí é doída, viu? Ela é racaroeira. Quando ela é verdadeira, ela vem do discernimento, ela traz paz, alegria, consola a assembleia, alegra a assembleia, motiva a assembleia. Agora, quando ela é diabólica, ela rouba a paz, ela gera angústia, confusão, medo, divisão e destruição, muitas vezes. Aqui é importante a gente diferenciar a oração de línguas e a profecia em línguas. Somente esta necessita de interpretação. Aquela profecia em línguas,
ela precisa de interpretação. A oração em línguas não precisa. A oração em línguas é o Espírito orando em mim. Essa aí não precisa ser interpretada, porque eu não preciso saber, é o Espírito Santo que precisa, é Ele que ora em mim, porque a palavra fala que nós não sabemos orar e nem pedir como convém, e o Espírito sabe aquilo que nós precisamos. Por isso que é importante a gente orar em línguas, porque o Espírito sabe aquilo que nós mais necessitamos, que muitas vezes nós não sabemos, o nosso consciente não sabe, mas o nosso inconsciente, o nosso Espírito sabe. Então, por isso, a necessidade da gente orar, e não há necessidade de ser interpretada, porque Deus já agiu na nossa vida. Agora, quando a oração em línguas é uma profecia em línguas, aí sim precisa. E nós precisamos também ser obedientes. As profecias são dadas como orientações para serem ouvidas. Quando não se presta atenção e não se vive o que o Senhor fala, ele pode se calar. Vamos repetir isso aqui? As profecias são dadas como orientações para serem ouvidas. Agora ele exorta: quando não se presta atenção e não se vive o que o Senhor fala, ele pode calar. Então muitas vezes Deus se cala. Não está adiantando falar com nós mesmo. Eu estou dando profecia, a pessoa fica com o ouvido no celular, não sei no que lá mais, no telefone que está tocando aqui, querendo atrapalhar a pregação. Desse jeito. Aí a nossa mente fica lá na morte da bezerra, aí Deus para de falar, não está adiantando, vamos dar profecia para outro, que está vivendo uma vida de oração, uma vida de escuta. É por isso que muitas vezes a gente fala: mas por que Deus não fala comigo? Por que Deus não me dá profecia? Porque eu não estou ouvindo a voz de Deus, não adianta ele falar. É importante levar bem a sério as profecias, pois são palavras de Deus, palavras de vida que levam a comunidade e as pessoas a terem vida e vida em abundância.